Olha aí, pessoal, a possibilidade de vitória da Kamala Harris, que existe de fato a chance dela ser eleita presidente dos Estados Unidos, tem assustado cada vez mais os norte-americanos. Pois é, não é algo que repercute na mídia de forma geral, mas assim de maneira constante, o pessoal aqui do The Economist, por exemplo, né, além de outros veículos de mídia, tem colocado o ponto do problema que a Kamala Harris vai representar para os Estados Unidos, especialmente do ponto de vista político. O histórico dela demonstra isso e as coisas que ela tem falado, ou melhor, nem tem falado na sua campanha, reforçam essa percepção. Há um medo genuíno do que os Estados Unidos podem acabar se tornando, virando aí com a eleição da Kamala Harris para a cadeira presidencial. Vamos conversar sobre esse tema, sobre quais são os problemas envolvidos nessa história, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para dar uma fortalecida aqui no meu trabalho. Se você quiser fortalecer ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te custar tanto assim, mas isso me ajuda bastante, você pode ter certeza, né? Então, qual que é o ponto aí, qual que é a questão de fato da candidatura da Kamala Harris, o perigo, né, os temores que estão surgindo a esse respeito aí, né? Kamala Harris chegou aí como um meteoro na campanha e vamos lá, é importante frisar uma percepção que eu estou tendo nas últimas semanas. De repente, Kamala Harris aparece em tudo quanto é lugar e o pessoal falando como a candidata aí com a maior repercussão nas redes e tudo mais, aí já ganhou aquela coisa toda, né? Cuidado com isso, né? Você não vota nos Estados Unidos, não faz a menor diferença, imagino que você não vote, né? Mas isso é uma tentativa por parte da mídia, isso tem método, tá? Para fazer de fato o nome da Kamala Harris parecer muito mais forte do que de fato ele é. Trump tá mais apagadinho na grande mídia, certamente você percebeu isso. É algo feito de caso pensado para dar mais visibilidade ao nome da Kamala Harris, que não tem muito o que mostrar. Essa é a grande verdade, né? O Joe Biden já tinha um histórico todo, embora o governo dele tenha sido terrível, ele tem um passado político para colocar diante de si. O passado da Kamala Harris não é tão interessante assim, né? O que acontece? Os discursos aí da Kamala Harris não têm convencido mais tanto as pessoas aí, né? Por quê? Qual que é o ponto principal da campanha dela e do Trump também, de forma geral? Tem o assunto geopolítico, da guerra e tudo mais, está pegando bastante, mas o fator econômico é o grande ponto de atenção aí nessa história, né? Então, a Kamala Harris está arrecadando pra caramba aí, né? Arrecadando recursos e tudo mais. Herdou bastante coisa lá da campanha do Joe Biden, tudo bem, mas ainda assim a coisa tem melhorado do ponto de vista financeiro para ela, né? Agora, o ponto central é que o discurso que ela tem feito até o momento não tem nada de objetivo e de substancial. O pessoal aqui do Estadão, inclusive, coloca o ponto, né, de que ela discute mais valores do que propostas, do que coisas pormenorizadas, detalhadas, né? Então, ela tem uma carreira aí política conhecida, ela foi promotora-chefe lá em São Francisco, né? Procuradora-geral da Califórnia. Ela é a típica californiana, como a gente imagina aqui, nós de fora dos Estados Unidos imaginamos, né? O típico esquerdista da cidade grande é a Kamala Harris, né? E ela também serviu como senadora e depois como vice-presidente do Joe Biden, né? Só que nada nesse período político dela revela algo muito contundente, algo muito consistente, né? Ela concorreu lá em 2020, primeiro, né, como uma alternativa ali dentre os democratas, antes de ser uma vice, né? Mas quais eram as pautas que ela defendia naquela época, né? Olha só, né? Então, havia ali uma ideia de gastar 10 trilhões de dólares no combate às mudanças climáticas, né? Você imagina essa bomba financeira sendo colocada em prática de 2020 para cá. Se a dívida dos Estados Unidos está em 30 e poucos trilhões, né, estaria em 50 trilhões hoje com a Kamala Harris colocando isso aqui em prática, né? Outra medida dela era oferecer saúde financiada pelo Estado
a todos os americanos. 50 não, 70 trilhões de dólares estaria a dívida dos Estados Unidos hoje, né? Além de banir a extração de gás e petróleo de xisto, né? Ou seja, tornar os Estados Unidos dependentes do exterior em matéria de fornecimento de petróleo, transformando basicamente o país em refém do que acontece em outras áreas do mundo, ou seja, Estados Unidos interferindo em mais países ainda por conta do petróleo, de novo essa história aí, né? E descriminalizar travessias ilegais da fronteira. Você vê qualquer uma dessas medidas aqui hoje levando alguém à presidência da República, né? Obviamente não. E não por acaso, né? A campanha dela falou que ela mudou de posição sobre todos esses temas aqui, ficando mais parecida com Joe Biden, né? Acredita quem quer nessa história, né? Isso aqui são pontos muito sensíveis de forma geral. Mas ninguém falou até o momento, de maneira clara, como que o pensamento dela evoluiu desde então. Tá bom, ela mudou essas questões aqui da saúde financiada pelo Estado. O que ela defende agora, então? Não falou absolutamente nada sobre isso, né? A questão das fronteiras, qual que é o ponto dela? Ninguém sabe a esse respeito aí, né? Além dela ser extremamente vaga em relação ao conflito lá na Palestina, por exemplo, que divide bastante os democratas, né? Tem aqueles que são ferrenhos defensores do Hamas e ferrenhos críticos, portanto, de Israel, e outros que não são assim. Qual que é o posicionamento da Kamala Harris em relação a esse tema? Ninguém sabe, ela não falou abertamente a esse respeito ainda, né? Então, o site da campanha dela aqui não tem nada falando sobre as políticas dela, coisa que o Donald Trump tem de forma muito clara, né? Já a agenda política, econômica dela é aquela coisa bravateira, politiqueira mesmo, demagógica, né? E não tem nada de fato que seja efetivo nem que faça a economia ganhar tração, muito pelo contrário, são coisas bastante polêmicas, né? Aí o que acontece a esse respeito, né? Essa abordagem pode se mostrar problemática. Vai ter um debate agora, a gente vai ver como a coisa vai acontecer. O Donald Trump estava tendo problemas para aceitar as condições do debate, chegaram no acordo, parece que vai rolar, de fato, o debate político entre o Trump e a Kamala Harris, né? Primeiro debate de verdade, porque o que aconteceu com Joe Biden foi uma surra em um senhor de idade, né? Um velho gagá, teve nem graça aquilo ali, né? Então, esse debate pode colocar os pingos nos is nessa história. Será que a Kamala Harris vai ficar nesse discurso meio vago dela, ou muito vago dela, ou ela vai ser incisiva nos pontos em que isso é necessário? Porque o Trump realmente é muito bom nesse aspecto aí, né? Então, o pessoal do Economist aqui segue com essas ressalvas em relação a Kamala Harris. Não que eles apoiam Donald Trump, não tem ninguém na grande mídia norte-americana, talvez aí a Fox News, eu diria, mas não tem ninguém que, de fato, apoie o homem laranja mal nessa história, mas que há um perigo enorme com a Kamala Harris na campanha, com alguma chance real de ganhar, isso existe, volto a dizer, né? Isso é verdade, né? Então, o pessoal tem falado aqui o slogan dela, né? Não vamos retroceder aí e tal. E aí a Kamala Harris fica defendendo liberdades, né? Liberdade do voto, liberdade de estar a salvo das armas de fogo, liberdade da mulher tomar as decisões sobre o próprio corpo. Tá, mas e aí? E outros pontos importantes? O que ela fala aí nesse sentido, né? Qual o posicionamento dela a respeito das tais mudanças climáticas aí, né? A respeito da China, um ponto muito importante, a relação com a China, o que vai acontecer aí, né? Então, no dia 16 de agosto, Kamala Harris fez um discurso ali num comício na Carolina do Norte. O pessoal esperava que ela fosse pautar a agenda econômica dela. Obviamente isso aí não aconteceu, né? Então ela apenas repetiu políticas lá do Joe Biden, né? Do Bidenomics aqui, mas de forma ainda mais populista, né? Pois é, realmente é uma coisa que não vai se tornando muito efetiva. Então, ela tem falado a respeito de coisas bastante problemáticas, como controle sobre preço de alimentos, impostos aí também, de forma geral, que são bastante questionáveis, impostos sobre corporações. O pessoal tem feito cálculos aqui
que as políticas apresentadas por ela até esse momento vão custar 1,7 trilhão de dólares ao longo dos próximos 10 anos, se forem efetivadas aí, né? Então, a Kamala Harris fez aquela promessa de isenção de impostos para uma determinada quantidade, aliás, maior parte da população norte-americana. Isso vai pressionar ainda mais a questão da dívida pública, com certeza, né? Então, cortar impostos é sempre louvável, desde que você tenha uma redução do tamanho do Estado e não uma ampliação, que é o que ela está fazendo ou prometendo até este momento, né? Então, o que nós estamos presenciando hoje em relação a Kamala Harris é aquele auê, aquele bafafá todo do momento em que você tem uma alternativa mais viável ao Donald Trump, uma pessoa que vem com um gás novo aí, né? Ela não foi desgastada pela campanha eleitoral, ou não tinha sido até o momento, isso é interessante, né? Aquela disputa entre Trump e Biden vinha desgastando os dois, como é normal acontecer, chega uma pessoa nova aí na jogada e ela não tem esse impacto negativo. Agora a questão é, o quanto que essa imagem dela se sustenta sem nada de efetivo, né? Pelo contrário, tudo que ela mostrou até o momento tem sido bastante perigoso. O que eu tenho visto acontecer de maneira geral é essa ressalva aparecendo em alguns meios políticos aí, e midiáticos dos Estados Unidos, não tanto quanto como um apoio ao Donald Trump, obviamente não, mas como um recado, um conselho para Kamala Harris para que ela mude alguns pontos de vista dela, né? Porque, na verdade, tanto o pessoal da esquerda mesmo, como a grande mídia, eles preferem muito mais, eu tenho certeza disso, entregar essa eleição para o Trump neste momento, para manter um país a ser governado no futuro. Eles voltam aí ao poder, tem alternância de poder nos Estados Unidos, a gente sabe bem disso, né? Do que permitir que uma pessoa sem preparo e sem um plano econômico, geopolítico bem estabelecido assuma um mandato e acabe de uma vez com os democratas que já estão muito enfraquecidos pelo governo do Joe Biden. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.